Glória a Deus. Amados, ontem nós tivemos um evento, né, do Ministério de Missões Urbanas, e esteve conosco, ainda que de maneira virtual, uma missionária chamada Maria Neta, e ela esteve ministrando para nós algumas coisas sobre o trabalho que eles fazem em Recife e também no Rio de Janeiro e em outras cidades. E o trabalho que eles fazem é um trabalho com prostituição e muitas coisas estão envolvidas. Eles retiram algumas daquelas que desejam, né, dessa forma. Eles abordam e retiram as prostitutas da rua, dão assistência, discipulado e várias coisas. E assim, me impactou muito, irmãos. Eu preciso ser sincero, preciso confessar para vocês, eu fiquei muito impactado com o testemunho. Já conhecia de ouvir falar, mas vendo uma pessoa que tem trabalhado dessa forma, falou conosco ontem, então eu fiquei bastante impactado. E eu nem sei porque eu estou falando isso, né? Mas eu senti no coração de falar um pouco sobre isso antes de começar a palavra. E eu sempre entendo que, enquanto ela estava ministrando, ela falou que hoje eles trabalham também com crianças. Por quê? Porque em Recife, onde principalmente começou o trabalho, há muita exploração de crianças no sexo infantil. Então, Recife é conhecida como uma cidade muito aberta à prostituição e também prostituição de crianças. Pais vendem as suas filhas, pais vendem a virgindade das suas filhas ali. E Félix, nosso irmão, ele trabalhou em navio, então fez parte de uma tripulação de navio por alguns anos, e ele viajou o mundo todo dessa forma, e ele dizia que havia várias pessoas de várias nacionalidades no navio, e quando eles vinham para o Brasil, toda a tripulação que não era cristã, toda a tripulação ficava muito alvoroçada e animada com a possibilidade e a facilidade de se prostituírem na nossa nação. O Brasil é conhecido como a nação do sensualismo e da prostituição, onde europeus e gente do mundo todo vêm para se prostituírem com as nossas crianças. Com as nossas crianças, eu não encontro outra palavra para designar meninas de 12, 13 anos. Amados, isso é muito triste e nós, como igreja, precisamos orar, precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Enquanto eu meditava sobre isso, veio uma tristeza no meu coração e, ao mesmo tempo, uma indignação, não apenas minha, mas também do Espírito. Amados, uma igreja onde pastores se desfazem dos seus casamentos, assim como alguns trocam de roupas, onde pastores já estão no seu terceiro, quarto casamento, líderes nacionais, cantores, entre aspas, né, adoradores, cantores gospel, que têm uma vida promíscua, onde os nossos jovens e adolescentes estão curtindo todo tipo de mensagem e publicação na internet que fazem apologia ao sexo, à prostituição e a todo tipo de pecado e de confusão das trevas. Quando a igreja se dá a esse tipo de prática, qual é a expectativa que nós temos de ter uma sociedade transformada? Eu quero falar com você que tem o seu coração queimando pelo Senhor, você que tem o seu coração queimando de amor a Deus, queimando de amor pelo projeto de Deus que é a família, queimando de amor pelo projeto de Deus que é a igreja. Você que tem um coração que arde quando você pensa no projeto, na glória de Deus, em tudo aquilo que Ele projetou e chamou a igreja para viver, eu quero dizer para você, não desista, fique firme, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Ele falou lá para Timóteo, através de Paulo, falou assim, olha, nos últimos tempos o amor vai se esfriar, os homens vão procurar para si mestres como tendo coceira nos seus ouvidos, para ouvir aquilo que os agrada. Irmãos, então nós
estamos aqui não para pregar aquilo que vai agradar você, e não também para pregar aquilo que nos agrada, mas nós estamos aqui para pregar e para viver aquilo que agrada o único, que é digno, o único, que é perfeito, aquele que morreu por mim e por você. O Senhor Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória. Sabe por que existe prostituição infantil no Brasil? Porque muitos homens pagam por isso. Se homens não pagassem, não haveria. Há corruptos, porque também há corruptores. Mas nós, como igreja, não vamos concordar com isso, amém? Eu sei que você também não concorda. E nós choramos diante do Senhor, nós clamamos a Deus por um avivamento nessa nação, nós clamamos a Deus por um avivamento dentro da igreja. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa se despertar. Quantos textos eu tenho visto aqui e lido para que o Brasil se desperte diante de tanta corrupção e de tanto problema. Irmãos, como é que o Brasil vai despertar-se se a igreja não se desperta? Irmãos, vamos nos despertar em oração e em busca por tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Deixa eu voltar aqui para a palavra, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos começar aqui lendo um versículo. Nós vamos hoje dar uma passeada aí pelo livro, né, pela carta de 2 Tessalonicenses. Eu quero ler com você o verso 16 do capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3, 16. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Pai, obrigado, Deus, pelo momento da palavra, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a palavra do Senhor. Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado, Deus, por esta casa, obrigado, Deus, pela família cristã bíblica. Pai, a igreja que se reúne hoje nos lares, nós estamos juntos aqui neste momento para buscar a sua palavra, para adorar o Senhor, Deus, e para, Senhor, alinhar a nossa vida à sua expectativa. Que o Senhor derrame sobre nós da sua graça, do teu poder, do teu amor, do teu perdão, que o Senhor nos conduza, Pai, à perseverança, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor, Pai, cumpra com o poder todo o propósito de bondade, que o Senhor realmente faça tudo aquilo que está na sua perfeita vontade em nós, através de nós, em nome de Jesus. Amados, este trecho já é o finalzinho da carta de 2 Tessalonicenses, quando aqui o apóstolo Paulo ele faz um voto, né? Ele olha que o Senhor da paz dê paz para vocês em todo o tempo e de todas as formas. Outras versões dizem em todas as circunstâncias. E antes de chegar nesse versículo, eu queria caminhar com você, né? Porque Paulo aqui ele faz orações e também manifesta alguns votos em toda essa carta. Eu quero convidar você então a voltar lá para o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, para que a gente possa então caminhar aqui por algo que o apóstolo desejou à igreja. Irmãos, Paulo, o apóstolo, era um homem de Deus, era alguém que viveu uma transformação na sua vida. Era alguém que, segundo ele mesmo, ele dizia que não era digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja de Cristo. Então, Paulo teve uma transformação. Ele, de alguém que perseguia a igreja, ele morreu decapitado, foi perseguido. A transformação dele foi tamanha que aquilo que ele perseguia, então, ele foi cativado, ele passou a amar o evangelho, passou a amar o Senhor Jesus. Então, Paulo é um homem que andava em sintonia com aquilo que Deus desejava. Eu imagino, então, irmãos, que movido pelo Espírito, todas as orações que ele fazia aqui pelas igrejas, não apenas pelos irmãos lá de Tessalônica, mas também os votos que ele fazia, eram votos e orações dirigidas e em consonância, em alinhamento perfeito com o desejo de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui, embora tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, nós vamos ver aqui algumas coisas que estão em alinhamento, estão em concordância com aquilo que Deus deseja para mim e para você.
Então, dessa forma, eu gostaria que nós pudéssemos caminhar um pouco aqui sobre estes versículos, para que nós venhamos a entender aquilo que Deus tem para nós. Primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, versículo 11, diz assim: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Então, aqui o apóstolo Paulo fala conscientes disso. Se nós formos ler aqui um pouco antes, está falando da vinda do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus voltará. Na verdade, a segunda carta também, ela trata um pouco desse assunto, não vamos entrar nisso hoje, sobre o retorno de Jesus, quais serão os eventos que acontecerão antes, né, do Senhor voltar. Então, Paulo estava dizendo para eles, olha, ainda não é tempo de Jesus voltar, mas Ele vai voltar, então Ele vai ser exaltado, vai ser glorificado na igreja, nos seus santos. Então ele fala, conscientes disso, de que o Senhor vai voltar. Nós oramos por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Então, irmãos, o primeiro tópico aqui que eu queria dizer é que nós precisamos ter uma vida digna do Evangelho e também viver com poder. Primeira coisa, os faça dignos da vocação. Irmãos, nós fomos chamados, vocação também é um chamado. Eu e você fomos vocacionados por Deus, fomos chamados por Deus para viver uma realidade, a realidade do Evangelho, a realidade de uma vida transformada, a realidade de uma vida em santidade, a realidade, querido, de darmos as costas para o pecado, darmos as costas para as obras das trevas e caminharmos com Deus. Então, Paulo ele ora para que a igreja seja tornada digna do chamado. Irmãos, eu e você, nós precisamos ter esta percepção de que fomos chamados para viver de uma maneira digna do Evangelho. Querido, não podemos viver alheios ao Evangelho, não podemos viver alheios a Deus, não podemos viver alheios ao projeto de Deus, não podemos viver alheios como nada estivesse acontecendo ou como se Deus não estivesse esperando de mim e de você uma vida que anda em conformidade com aquilo que Ele tem. Então, somos chamados para viver de um modo digno. E aqui eu acho bem interessante quando Paulo diz, olha, nós oramos constantemente por vocês, para que o Senhor os faça dignos. E, amados, nós então precisamos entender que este era um alvo de oração do apóstolo para que a igreja vivesse de um modo digno do Evangelho. Eu quero dizer para você, como seu pastor, todas as vezes que eu oro pela igreja, eu oro para que nós possamos viver de um modo digno do Evangelho. Eu tenho orado por você, querido. Eu tenho orado por você, minha querida. Eu tenho orado por você, adolescente. Eu tenho orado por você que é criança. Eu tenho orado por você que é jovem. Tenho orado, sim. Tenho orado para que você venha se casar. Amém? Quantos dão glória a Deus aí? Eu até ouvi um glória a Deus aqui pela fé. Né? Eu tenho orado para que você possa viver de um modo digno, mas até você se casar, há um caminho de santidade para caminhar, há um caminho para o que o Senhor te chama, para que você possa viver de modo digno, com dignidade, com nobreza, com o entendimento de que o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário. Como nós cantamos aqui nessa noite, o que eu seria se não fosse o teu amor? O que eu faria se não fosse a tua cruz? O seu sangue derramado em meu favor. Amados, houve um preço, fomos comprados por preço, somos chamados para viver então de um modo digno. E Paulo orava por isso, por quê? Porque é possível que você que está hoje no pecado, é possível que você que está hoje aí lutando contra talvez um desvio sexual, é possível para você que está lutando contra o vício em pornografia, é possível para você que está vivendo uma infidelidade conjugal, é possível viver do modo digno, e é por isso que Paulo orava, porque se não fosse possível, ele não ia perder o tempo dele orando por isso, mas ele orava para que você pudesse ser transformado, no caso aqui a igreja. E eu entendo que esta oração também ela é para mim e para você. E eu tenho orado por você, tenho orado por mim,
para que nós possamos viver de um modo digno. É possível que você seja totalmente transformado pelo Senhor. A segunda parte é que, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede de fé. Irmãos, também Paulo orava para que o poder de Deus pudesse estar agindo na vida daqueles irmãos. Irmãos, eu quero dizer algo para você: o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz, lá em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, há um poder disponível para nós que andamos com Jesus. Há um poder disponível para aquele que anda com Deus. E toda obra de fé, toda obra que procede de fé. Estava ouvindo uma pregadora pregar domingo passado, eu assisti o culto depois do nosso. E essa pregadora diz que viver independente de Deus, que viver sem orar a Deus, viver uma vida independente é pecado da incredulidade. Porque quando nós confiamos em Deus, nós nos colocamos debaixo da dependência do Senhor. Então, quando nós estamos dependentes de Deus, nós o buscamos com fé. E aí, irmãos, toda obra que procede de fé, o Senhor ele vai cumprir com poder, ele vai cumprir toda esta obra e todo o bom propósito. Deus vai fazer isso. Mas por que então eu e você não temos essa expectativa? Por que é que você não tem expectativa de que Deus pode mudar a vida do seu filho, da sua filha? Por que é que muitas vezes a igreja não está criando uma expectativa em Deus, em fé, de que Deus vai curar o seu casamento, vai curar a sua vida, vai curar os seus relacionamentos, vai suprir financeiramente as suas necessidades? Estamos falando de um Deus que cumpre com poder todo bom propósito e toda obra que procede de fé, toda atitude que procede da fé, Deus ele vai cumprir com poder. Meus amados, assim como Deus espera de mim e de você que tenhamos uma vida digna e caminhamos com santidade debaixo de obediência à sua palavra, eu e você somos chamados a ter uma expectativa em Deus, de que Ele é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. A igreja é chamada para ter uma expectativa de que Deus vai cumprir com poder toda a obra de fé da igreja. Creia, meu irmão, creia, meu querido, creia. Você que é pai, você que é mãe, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, creia. Deus vai derramar poder sobre a vida dos seus filhos. Creia. Algo que eu e a Adriana sempre fizemos com a Fernanda e com a Flávia. Nós sempre oramos por ela para que elas tivessem experiência de poder com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque de muito falar, às vezes a gente fala, os nossos filhos estão crescendo na igreja. Estão ouvindo os professores, estão aqui com os adolescentes, eles estão ouvindo os líderes dos adolescentes, os jovens também estão com os jovens, estão ouvindo. Irmãos, mas eu preciso dizer algo, infelizmente, muitos que estão crescendo no nosso meio estão ouvindo, mas não estão praticando. Eu preciso dizer para você que é jovem, que é adolescente, você, pai também, que você que é pai, você precisa orar para que os seus filhos tenham experiência com o poder de Deus. Porque quando nós temos experiência com o poder de Deus, nada pode roubar a nossa fé. Nada vai roubar a nossa fé. Eu sei, é que nem aquele cego que ficaram falando para ele assim, mas como é que te curaram? O que Jesus fez? Eu já disse, ele cuspiu lá, fez um lodo e aplicou no meu olho, mandou me lavar e eu voltei vendo, mas como é que ele fez? E toda hora ele falou assim, olha, aí falaram para ele, olha, dá glória a Deus porque esse homem que te curou é pecador. Ele falou assim, uma coisa eu sei, eu era cego e hoje vejo. Irmãos, expulsaram ele da sinagoga, perseguiram aquele homem, mas ele disse com toda a autoridade, de só quem vive milagre pode dizer, aleluia, quem vive milagre tem autoridade para dizer, uma coisa eu sei, eu vivi um milagre, Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha casa, Deus mudou a minha história, Deus me libertou das drogas, Deus me libertou do vício, Deus me libertou de tantos pecados, eu sei, só eu sei. Temos autoridade para falar, irmãos, assim como eu estou dizendo para você, eu tenho autoridade para falar que Deus mudou a minha vida, eu sei quem eu era, eu sei para onde eu estava indo, eu sei exatamente para onde eu iria, se não fosse a sua graça, se não fosse o seu perdão sobre a minha vida. Que a igreja cria uma expectativa de que o nosso Deus age com poder sobre a vida de todo aquele que age com fé. Lá no capítulo 2, versículo 16, tem aqui também uma outra
Um outro voto de Paulo, né, sobre a vida daqueles irmãos. Ora, 2 Tessalonicenses 2,16. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Consolem o vosso coração e vos afirmem em toda boa obra e e boa palavra. Vou ler aqui agora na versão NVI, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Dê ânimo ao coração de vocês, aquele que nos consola, aquele que que Ele nos deu uma eterna consolação e também nos deu uma boa esperança. Temos a esperança de que Ele virá. Essa é a nossa esperança, que Jesus virá. E nós seremos então redimidos totalmente, santificados. Estaremos para sempre com Ele. Essa é a esperança daquele que anda e que ama o Senhor. Então, que esse Deus, que Ele dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O Senhor não está alheio às situações que vivemos. Se você for ver aqui, esta igreja estava passando por momentos de tribulações e de perseguições, mas Paulo elogia essa igreja e fala assim: olha, vocês têm perseverado na fé, vocês têm caminhado bem, têm caminhado em vitória, mas mesmo assim, Paulo estava o tempo todo sobre eles e declarando palavras de bênção, declarando palavras de ânimo, e declarando palavras de consolo, declarando palavras de fé. E Paulo fala que o Senhor dê ânimo ao coração de vocês. Para quantas pessoas que estão desanimadas eu posso estar falando nessa noite? Pessoas que não creem mais, pessoas que não têm mais fé, pessoas que não têm mais sonho, pessoas que perderam totalmente o seu ânimo por causa de uma e outra frustração, por causa de uma e outra luta, estão com os seus braços cansados, estão com os seus joelhos trôpegos, vacilantes, e não tem mais força para caminhar, e não tem mais força para crer. Então que o Senhor te dê ânimo e que o Senhor te fortaleça, para que você possa fazer o bem, tanto em atos como em palavras. Tem gente que não tem ânimo nem de declarar mais uma palavra de fé. E aí, querido, como é que você está, pastor? Está ruim, o negócio está difícil. Não, meu irmão, mas Deus vai fazer. Não, Senhor, já tentei, estou cansado. Nem palavras. Então, que o Senhor anime e fortaleça o seu coração nessa noite. Mude a sua declaração, meu irmão. Ainda há tempo. Há tempo de mudar a nossa declaração e de alinharmos a nossa declaração com a palavra do Senhor. Eu posso todas as coisas que naquele que me fortalece. Olha, se está complicado, não tem problema, porque o Senhor me fortalece para viver essa situação complicada. Se está tudo bem, também não tem problema, porque o Senhor me fortalece para viver essa situação onde eu estou bem e eu não vou me desviar, porque os meus olhos não estão nas circunstâncias, mas estão no Senhor que faz todas as coisas. Deus não está alheio às suas situações. Outro versículo que eu gostaria de dizer com você, no capítulo 3, verso 5, 2 Tessalonicenses 3, 5, diz assim: o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olha que coisa tremenda, que voto maravilhoso. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Essa palavra que conduza, que foi traduzido por conduzir no grego, na verdade ela expressa que Deus vai nos levar através de um caminho direto, um caminho sem obstáculos. É como que se o Senhor estivesse abrindo um caminho para que você pudesse chegar ao seu objetivo. Imagina então uma multidão que está fechando o seu caminho e de repente alguém passa mal, e tem um desmaio súbito, o pessoal começa a gritar e a multidão então abre um caminho para que as pessoas possam passar com aquela pessoa que está doente, que está em necessidade. Então abre-se um caminho sem nenhum obstáculo para que essas pessoas possam chegar até o seu objetivo. É isso que a palavra diz. O Senhor então vai abrir um caminho, o Senhor vai nos conduzir, vai conduzir o nosso coração ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Ele vai nos proporcionar um caminho direto, sem obstáculo, para que nós possamos estar chegando àquilo que Deus tem para nós. A perseverança de Cristo. Jesus nunca desistiu de obedecer ao Pai. Nunca. Jesus foi perseverante.
Ele aprendeu a obedecer em toda qualquer circunstância, diz aos Filipenses. Jesus, ele foi perseverante até a morte, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então aqui há um desejo de Paulo para que o Senhor conduza o nosso coração, que todo obstáculo seja tirado, para que o nosso coração possa ser um coração perseverante, assim como o Senhor Jesus perseverou. Quais são os obstáculos que podem estar fazendo com que você não chegue a este alvo que é o amor de Deus e a perseverança de Cristo? Talvez feridas emocionais, feridas feitas por pessoas, traumas, todo tipo de confusão, desilusão, frustração. Quais são os obstáculos que podem estar impedindo que você alcance a perseverança? Será que você cai no vício, depois diz que não vai fazer mais, depois cai de novo, e assim vai nessa luta, e você de repente desiste? Não, querido, que o Senhor conduza o teu coração à perseverança de Cristo. E quero terminar com o último versículo, que na verdade foi o primeiro que nós vemos, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim: o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Versão Revista Atualizada diz que o Senhor te dê a paz em todas as circunstâncias. A Nova Versão Transformadora diz que o Senhor te dê a paz em todos os momentos e situações. Eu gostei dessa. Em todos os momentos e em todas as situações. Estamos vivendo situações e momentos complicados. Mas a paz de Deus, ela não está presa às circunstâncias. A paz, muitas vezes o mundo entende paz como ausência de guerra. O mundo entende paz como ausência de problemas. O mundo entende paz como ausência de circunstâncias adversas. Mas a paz que o Senhor deixa para nós, está lá em João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então a paz que o Senhor Jesus prometeu para nós, ela não é como a paz que o mundo dá. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da paz. Então muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas circunstâncias, estamos preocupados com os momentos difíceis, estamos preocupados com aquilo que estamos vivendo, com os tempos que estamos vivendo, mas na verdade a paz que o Senhor nos dá independe de todas essas coisas, a nossa paz está nele. Ele disse aqui em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz, ela só pode ser alcançada numa pessoa. A nossa paz não é alcançada em circunstâncias. A nossa paz não é alcançada em momentos agradáveis ou momentos sem problemas. A nossa paz é encontrada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, o príncipe da paz, que Ele está ali, querido, agora mesmo, esperando, está ao passo de uma oração, está à distância de um dobrar de joelhos, está à distância de um olhar, está à distância de uma reflexão na sua obra, no seu amor, no seu cuidado. A nossa paz está em uma pessoa, não está no mundo, não está nas coisas, mas está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. No mundo teremos aflições. Quem não tem? Todos nós temos. Talvez você não tenha agora, mas você já teve certamente. Mas Jesus é a nossa paz. Irmãos, como pastor de vocês, eu gostaria nessa noite que todas essas orações e todos esses votos que Paulo fez para a igreja de Tessalônica, eu gostaria de fazer esses votos e estas orações por você que me ouve, por você que tem congregado conosco, por você que nos visita hoje. Eu gostaria de, como aquele que está responsável por trazer um estudo e trazer uma palavra, eu gostaria de estender esses votos sobre a sua vida, para que você alcance e encontre tudo aquilo que o Senhor disse através do apóstolo Paulo, que é uma expectativa que eu creio, é uma expectativa do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas. Gostaria que você então, aí mesmo na sua casa, que você abrisse as suas mãos, fechasse os teus olhos, como se fosse receber algo.
Fique numa posição espiritual, querido, como se fosse receber algo agora, porque eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida tudo isso que foi pregado nesta noite, para que você possa ser fortalecido, querido, para que você tenha uma vida digna do Evangelho, com o poder, para que você possa, toda a obra de fé seja cumprida com poder. Eu oro para que esta verdade seja liberada sobre a sua vida, a sua família terá uma vida digna do Evangelho, os filhos, os adolescentes, as crianças, os jovens, aqueles que estão na sua casa, serão impactados com o poder de Deus, terão experiências com o poder de Deus. Eu oro para que você receba um ânimo novo. Eu oro para que você receba assim, um encorajamento que vem de Deus. Homem nenhum pode encorajar você. Talvez eu possa te encorajar de uma ou outra forma, mas a coragem que vem de Deus faz com que você enfrente os seus inimigos com fé e ousadia. A coragem que vem de Deus, ela muda a sua história, ela muda o seu coração, ela muda o seu ânimo. A coragem que vem de Deus, ela está acima de todas as coisas, porque Deus nos chamou para sermos ousados e intrépidos. Eu oro para que você tenha ânimo e força. Eu oro para que você tenha ânimo e força. Querido, eu oro também para que o Senhor possa estar agora abrindo todo o caminho e conduzindo você para a perseverança de Cristo. Todo o obstáculo que te impede de perseverar em obediência à palavra, toda situação maligna, todo pecado, toda queda caiam por terra agora. Todo inimigo tem se levantado querendo prender a sua vida com vício e todo tipo de confusão. Agora eu oro para que este caminho seja aberto e que você possa encontrar em Deus essa perseverança de Cristo. Eu oro também para que você seja agora revestido, ou seja, preenchido com essa paz em todas as circunstâncias, em toda e qualquer situação. Recebe paz agora. Querido, você está preocupado demais com uma ou outra situação. Você está preocupado demais com talvez a escola das crianças, o seu trabalho, o seu emprego, e você está preocupado e está roubando a sua paz. Mas nessa noite eu quero para que você seja preenchido com esta paz, que independe das circunstâncias, a paz que você precisa está em uma pessoa, está em Jesus Cristo. Se você está muito angustiado, sem paz, querido, preciso dizer para você, está faltando oração, está faltando fé, está faltando submissão, está faltando rendição ao Senhor. Mas se você se render ao Senhor nessa noite, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto o pastor Fabiano ministra uma canção, quero te dar um tempo para orar. Irmão, ore com a sua família. Aí na sua casa, talvez você esteja num quarto diferente, com o celular e o outro lá na sala. Por favor, vamos nos reunir agora. Ore com a sua família, declare isso sobre eles. Se você é pai, ore com os seus filhos. Se você é mãe, agora ore com os seus filhos, chame-os para perto, ministre sobre eles esta palavra, que eles possam viver de uma maneira digna do Evangelho. Não importa se o seu filho está alheio, não importa se ele não quer saber, não importa se ele não te dá ouvido. Se você errou, peça perdão. Meu irmão, se você extrapolou, se você feriu o seu filho, a sua filha, peça perdão. Agora é a hora, agora é a hora. Irmãos, é no momento que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Este é o momento de pedir perdão, este é o momento de nos derramarmos na sua presença, este é o momento de reativarmos a nossa fé e de olharmos para Ele e falar assim: Senhor, me perdoa, eu não sei por que eu deixei de crer, eu não sei por que as minhas declarações eram declarações incrédulas, eu não sei por que eu permiti que a minha vida estivesse presa, enredada nesse pecado. Senhor, perdoa o meu pecado, Senhor, perdoa as minhas declarações. Deus, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha casa, e você vai ver, querido, que Deus fará grandes coisas em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor está esperando que uma expectativa de fé, uma expectativa de que Ele agirá com poder nas nossas vidas, possa estar sendo gerada no meu e no seu coração. Querido, que essa expectativa de que podemos desfrutar do poder de Deus, isso agrada a Ele. Oh, é claro, querido, com toda submissão, com todo temor.
não estamos aqui para desfrutar de algo de uma maneira sem temor de Deus, não, pelo contrário, Deus se agrada, o Senhor, Ele se agrada na prosperidade do seu servo, o Senhor se agrada em derramar coisas boas sobre nós, como o Senhor Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, ora, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas a todos que o pedirem. Então o Senhor se agrada de dar boas coisas, mas nós precisamos entender que é necessário criar, sim, uma expectativa de que Deus vai agir com poder. Toda obra de bondade, todo propósito de bondade, toda obra de fé, que o Senhor faça isso nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu oro por cada família, Pai, para que eles possam receber do Senhor algo novo nesta noite, nesses dias. Amém, queridos?